Já parou para pensar nisso? Como é que um veterinário consegue olhar lá dentro de um pet, ver o que está acontecendo nos órgãos, sem precisar fazer um corte sequer? Pois é, essa pergunta leva a gente direto para uma das áreas mais incríveis da medicina veterinária de hoje. E a resposta para essa pergunta, como era de se esperar, está na tecnologia. A gente vai dar uma olhada de perto no ultrassom veterinário, que é basicamente a ciência e também a arte de conseguir enxergar usando o som. Muito bem, vamos começar a entender como essa mágica funciona. Para isso, a gente precisa ir lá no comecinho, no princípio de tudo. Como é que o som vira uma imagem? Então, a ideia central é essa. O aparelho de ultrassom usa ondas de som, mas numa frequência, nossa, altíssima. Tão alta que nem a gente nem os bichinhos conseguimos ouvir. Essas ondas entram no corpo, batem nos órgãos e voltam, sabe, como um eco. E é esse eco que monta em tempo real uma imagem do que está lá dentro. É como se fosse um sonar de submarino, só que para dentro do corpo. Mas olha só que interessante. Não existe um tipo só de som de ultrassom. Pensa assim. As frequências mais altas funcionam como uma câmera de altíssima resolução. Elas dão imagens com um detalhe impressionante, mas só do que está mais perto da pele. Já as frequências mais baixas são tipo um farol potente. Elas vão fundo, lá nos órgãos internos, mas a imagem perde um pouquinho de detalhe. O veterinário, então, tem que saber exatamente qual ferramenta usar para cada situação. E o que faz tudo isso acontecer é uma coisa com um nome meio complicado, o efeito piezoelétrico. Mas a ideia por trás é bem genial e até simples. Dentro daquela pecinha que o veterinário encosta no animal, tem uns cristais especiais. Primeiro, um sinal elétrico chega nesses cristais e faz eles vibrarem. Essa vibração cria onda de som. Aí a onda vai, bate no órgão e o eco volta. Quando esse eco atinge os cristais de novo, eles vibram outra vez. E é essa segunda vibração que é transformada de volta no sinal elétrico que o computador usa para desenhar a imagem na tela. No fim das contas, é como se fosse um alto-falante e um microfone, minúsculos, funcionando no mesmo aparelho. Ok, então a gente já sabe como o som é criado. Mas e a imagem? Como é que a gente decifra aquilo que aparece na tela? Bem, agora é hora de aprender a falar a língua dos tons de cinza. A primeira coisa a entender é que a imagem do ultrassom não é uma foto. De jeito nenhum. Ela é, na verdade, um mapa de ecos. Cada tipo de tecido do corpo reage ao som de um jeito diferente. Alguns refletem muito som, outros quase nada. E essa capacidade de refletir o som, que tem o nome técnico de ecogenicidade, é o que define se algo vai aparecer mais claro ou mais escuro na imagem. E para conseguir ler esse mapa, os veterinários têm um vocabulário próprio. Por exemplo, quando algo é anecoico, quer dizer que não deu eco nenhum. Aí na imagem aparece totalmente preto. É o caso de líquidos como a urina na bexiga. Já o que é hipoecoico reflete pouco som e aparece como um cinza escuro. É o típico de tecidos moles, tipo o fígado ou um rim. E finalmente, o hiperecoico é o que reflete muito som, aparecendo como um branco bem brilhante. Ossos, gases e pedras são assim. Entender esses três termos é o básico para começar a decifrar uma imagem de ultrassom. Certo, agora que a gente já passou pela teoria, vamos para a parte mais legal, a parte prática, que tá um pequeno tour guiado pelo corpo de um pet, visto pelo ultrassom. É exatamente aqui que a gente vê o poder dessa tecnologia. Vamos dar uma olhada em como o ultrassom consegue encontrar problemas em vários órgãos, tudo de um jeito super rápido e sem nenhuma cirurgia. Vamos começar com a bexiga urinária. Uma bexiga saudável é bem fácil de identificar. É uma bolinha de parede fininha, toda preta por dentro, ou seja, anecoica, porque está cheia de urina. Agora, olha o que acontece se tiver pedras, os cálculos. Elas aparecem como pontos brancos super brilhantes, hiperecóicos, e são tão densas que o som não consegue passar por elas, criando uma sombra preta logo atrás. É um diagnóstico na hora, só de olhar. Agora, um caso bem mais sério, o útero. Numa fêmea saudável e não castrada, o útero é bem pequeno, às vezes até difícil de achar. Mas, se acontece uma infecção grave, chamada piometra, ele se transforma. Vira uma estrutura enorme, toda distendida e cheia de líquido, aparecendo como uma imagem preta anecoica gigante. Isso mostra na hora que se trata de uma emergência médica gravíssima. O ultrassom também é fantástico para pegar diferenças sutis. A próstata é um bom exemplo. Em cães mais velhos é comum a hiperplasia benigna, onde a glândula cresce, mas de um jeito uniforme, simétrico. Agora, se for um câncer, o crescimento geralmente é irregular, assimétrico.
A textura por dentro muda e às vezes aparecem até uns pontinhos brancos brilhantes, que são calcificações. São detalhes pequenos, mas que fazem toda a diferença para o diagnóstico. E agora, vamos falar de uma coisa muito legal. Sabe aquelas que parecem ser falhas ou defeitos na imagem? Pois é, muitas vezes elas não são erros. Na verdade, são pistas diagnósticas valiosíssimas. A primeira pista é a tal da sombra acústica. Lembra daquela sombra preta logo atrás das pedras na bexiga? Então, aquilo que chamamos de artefato de imagem. Acontece simplesmente porque o som bate em algo tão denso que é totalmente bloqueado. Para o veterinário, ver essa sombra é um sinal de luz verde que grita: aqui tem um mineral, provavelmente um cálculo. A segunda pista é justamente o contrário, é o reforço acústico posterior. Funciona assim. Quando o som atravessa uma estrutura cheia de líquido, como um cisto, ele passa sem dificuldade nenhuma, quase sem perder força. Por isso, os ecos que voltam da região logo atrás desse líquido são mais fortes e aquela área fica mais branca, mais brilhante na imagem. Isso confirma para o veterinário que aquela bolinha preta que ele está vendo é de fato um cisto cheio de líquido. E tudo isso que a gente viu nos leva ao ponto final, que é talvez o mais importante de todos. A gente vai falar sobre a arte da interpretação. Porque no final das contas, o aparelho de ultrassom só entrega a imagem, os dados brutos. Mas quem dá o diagnóstico é o veterinário. É ele que pega esses padrões de cinza, interpreta essas falhas, que na verdade são pistas, e junta tudo isso com o conhecimento médico que tem para finalmente resolver o quebra-cabeça. Tem uma frase no meio veterinário que resume isso perfeitamente. O ultrassom é operador dependente. O que isso quer dizer? Quer dizer que a qualidade e a precisão do exame dependem diretamente da habilidade, do treino e da experiência de quem está com o aparelho na mão. A tecnologia é fantástica, sem dúvida, mas a mente humana por trás dela é o que realmente importa. Essa verdadeira janela para dentro do corpo, que não machuca nem corta, já salvou a vida de incontáveis animais, dando respostas que antes só uma cirurgia poderia dar. Isso faz a gente pensar: o que será que a próxima geração de exames diagnósticos na veterinária vai ser capaz de nos mostrar, hein?